Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Saboros Cadáver, um livro escrito por Augustina Basterrica. Parte 1. Capítulo 1. Meia carne atordoante, linha de sacrifício. Banho de pulverização. Essas palavras surgem em sua cabeça e o atingem. Eles a destroem. Mas não são apenas palavras. São o sangue, o cheiro denso, a automação, o não pensar. Eles invadem a noite, quando você não está ciente. Ele acorda com uma camada de suor cobrindo seu corpo porque sabe que outro dia de abate de humanos o espera. Ninguém os chama assim, pensa ele, enquanto acende um cigarro. Ele não os chama assim quando tem que explicar a um novo funcionário como é o ciclo da carne. Poderiam prendê-lo por isso, poderiam até mandá-lo para o matadouro municipal e processá-lo. Matá-lo seria a palavra exata, embora não a permitida. Enquanto tira a camiseta encharcada, ele tenta dissipar a ideia persistente de que eles são apenas isso, humanos, criados para serem animais de comida. Ele vai até a geladeira e se serve de água gelada. Ele pega devagar. Seu cérebro avisa que existem palavras que cobrem o mundo. Há palavras que são convenientes, higiênicas. Jurídico. Ele abre a janela, o calor o sufoca. Ele fica sentado fumando enquanto respira o ar parado da noite. Com vacas e porcos era fácil. Era um ofício aprendido na geladeira e ciprés, na geladeira de seu pai, sua herança. Sim, o grito de um porco sendo virado pode petrificá-lo, mas use protetores auditivos e então se tornou apenas mais um barulho. Agora que ele é o braço direito do chefe, ele tem que controlar e preparar os novos funcionários. Ensinar a matar é pior do que matar. Coloque a cabeça para fora da janela. Respire ar compacto e ardente. Eu gostaria de ser anestesiado e viver sem sentir nada. Haja automaticamente, olhe, respire nada mais. Veja tudo, saiba e não diga. Mas as memórias elas ainda estão lá. Muitos naturalizaram o que a mídia insiste em chamar de transição. Mas não o faz, porque sabe que transição é uma palavra que não mostra quão curto e implacável foi o processo. Uma palavra que resume e cataloga um fato imensurável. Uma palavra vazia. Mudança, transformação, virada, sinônimos que parecem significar a mesma coisa, mas a escolha de cada um deles fala de uma forma única de ver o mundo. Todo mundo naturalizou o canibalismo, ele pensa. Canibalismo, outra palavra que pode causar grandes problemas. Lembra quando eles anunciaram a existência do GGB? A histeria em massa, os suicídios, o medo. Depois do GGB era impossível continuar comendo animais porque eles contraíam um vírus mortal para humanos. Esse foi o discurso oficial. Palavras com o peso necessário para nos moldar, para suprimir qualquer questionamento, pensa. Ande pela casa, descalço. Depois do GGB o mundo mudou forma definitiva. Vacinas e antídotos foram tentados, mas o vírus resistiu e sofreu mutação. Ele se lembra de artigos falando sobre a vingança dos veganos, outros sobre atos de violência contra os animais, médicos na televisão explicando como repor a falta de proteína, jornalistas confirmando que ainda não havia cura para o vírus animal. Ele suspira e acende outro cigarro. Está sozinho. A mulher dele foi para a casa da mãe. Ele não sente mais a falta dela, mas há um vazio na casa que não o deixa dormir, que o deixa inquieto. Pegue um livro da biblioteca. Ele não está mais com sono. Ele acende a luz e está prestes a ler, mas desliga. Ele toca a cicatriz em sua mão. Ela é velha, não dói mais. Era um porco. Ele era muito jovem, um iniciante, e acreditava que a carne não deveria ser respeitada, até que a carne o mordeu e quase pegou sua mão. O capataz e os outros não conseguiam parar de rir. Eles batizaram você, disseram a ele. O pai não disse nada. Com aquela mordida deixaram de olhar para ele como filho do dono e ele já fazia parte do grupo. Mas nem esse grupo nem a geladeira e os ciprés existem, ele pensa. Pegue o celular. Você tem 3 chamadas perdidas de sua sogra. Nenhuma de sua esposa. Ele decide tomar banho porque não suporta o calor. Ele liga o chuveiro e coloca a cabeça sob a água fria. Ele quer apagar as imagens distantes, as memórias que persistem. Pilhas de gatos e cachorros queimados vivos. Um arranhão significava a morte.
O cheiro de carne queimada foi sentido por semanas. Lembre-se dos grupos com os trajes de mergulho amarelos que percorriam os bairros à noite para matar e queimar qualquer animal que aparecesse em seu caminho. A água fria cai em suas costas. Ele se senta no chão no chuveiro. Ele balança a cabeça lentamente, mas não pode deixar de lembrar. Houve grupos que começaram a matar pessoas e a comê-las clandestinamente. A imprensa noticiou o caso de 2 bolivianos desempregados que foram agredidos, esquartejados e assados por um grupo de vizinhos. Quando ele leu a notícia, ele estremeceu. Foi o primeiro escândalo público e o que instalou na sociedade a ideia de que, afinal, carne é carne, não importa de onde venha. Ele levanta a cabeça para que a água caia em seu rosto. Ele quer que as gotas deixem seu cérebro em branco. Mas ele sabe que as memórias estão lá, sempre. Em alguns países, os imigrantes começaram a desaparecer em massa. Imigrantes, marginalizados, pobres. Eles foram caçados e, eventualmente, abatidos. A legalização foi realizada quando os governos foram pressionados por uma indústria milionária que estava parada. Frigoríficos de regulamentos foram adaptados. Logo eles começaram a ser criados como gado para suprir a enorme demanda por carne. Ele sai do chuveiro e se seca, apenas um pouco. Ele se olha no espelho, ele tem olheiras. Ele atribui a uma teoria que foi tentado falar, mas aqueles que o fizeram publicamente foram silenciados. O zoólogo de maior prestígio, que em seus artigos dizia que o vírus era uma invenção, sofreu um acidente oportuno. Ele acredita que é encenado para reduzir a superpopulação. Desde que tomou conhecimento, fala-se da escassez de recursos. Lembre-se dos tumultos em países como a China, onde pessoas foram mortas pela superlotação, mas nenhuma mídia abordou as notícias por esse ângulo. Quem lhe disse que o mundo ia explodir foi o seu pai, o planeta vai rebentar, a qualquer momento. Você vai ver, filho, explode ou todos nós morremos com alguma praga. Olha como na China já estão começando a se matar por causa da quantidade que são, não entram. E aqui, ainda há espaço aqui, mas vamos ficar sem água, sem comida, sem ar. Tudo vai para o inferno. Ele olhou para ele com alguma pena porque pensou que estava dizendo coisas antigas, mas agora ele sabe que seu pai estava certo. O expurgo trouxe consigo outros benefícios, redução da população, redução da pobreza e havia carne. Os preços eram altos, mas o mercado crescia em ritmo acelerado. Houve protestos massivos, greves de fome, reivindicações de organizações de direitos humanos e, ao mesmo tempo, surgiram artigos, estudos e notícias que afetaram a opinião pública. Universidades de prestígio afirmaram que a proteína animal era necessária para viver, médicos confirmaram que as proteínas vegetais não tinham todos os aminoácidos essenciais, especialistas garantiram que as emissões de gases foram reduzidas, mas a desnutrição aumentou, revistas falaram sobre o lado escuro dos vegetais. As fontes de protesto foram enfraquecendo e casos de pessoas que a mídia disse que estavam morrendo do vírus animal continuaram a aparecer. O calor continua a sufocá-lo. Ele caminha nu em direção à galeria de sua casa. Não há fluxo de ar. Ele se deita na rede paraguaia e tenta dormir. Lembre-se da mesma publicidade, uma e outra vez. Uma mulher bonita, mas vestida de forma conservadora, serve o jantar para seus 3 filhos e seu marido. Ele olha para a câmera e diz, eu dou à minha família comida especial, a carne de sempre, mas mais rica. Todos sorriem e comem. O governo, o seu governo, decidiu ressignificar aquele produto. Eles apelidaram a carne humana de carne especial. Deixou de ser apenas carne para se tornar lombo especial, costela especial, rim especial. Ele não diz a ela carne especial. Ele usa as palavras técnicas para se referir ao que é humano, mas nunca se tornará uma pessoa, ao que é sempre um produto. Refere-se ao número de cabeças a serem processadas, ao lote que aguarda no pátio de descarga, à linha de abate que deve respeitar um ritmo constante e ordenado, ao excremento que deve ser vendido para adubo, à área de abate. Ninguém pode chamá-los de humanos porque seria dar-lhes uma entidade, eles o chamam de produto, ou carne, ou comida. Exceto ele, que gostaria de não ter que chamá-los por nenhum nome. Capítulo 2. O caminho para o curtume sempre parece longo. É uma estrada de terra, reta, com quilômetros e quilômetros de campos vazios. Antes havia vacas, ovelhas, cavalos. Agora não há nada, não há olho nu. O celular toca. Ela puxa para o lado e atende a sua sogra. Ele diz a ela que não pode falar, que está dirigindo. Ela fala baixinho, em sussurros. Ele diz a ela que Cecília está melhor, mas que precisa de mais tempo, que ainda não pode voltar. Ele não responde. A sogra dele corta. O curtume oprime com um cheiro de esgoto com cabelo, sujeira, óleo, sangue, lixo, graxa e produtos químicos. E pelo Sr. Urami. A paisagem desolada obriga-o a recordar e a perguntar-se, mais uma vez, por que continua nesta linha de trabalho. Ele passou apenas um ano na geladeira Euciprés, quando terminou a escola. Então ela decidiu ir estudar veterinária com a aprovação e alegria de seu pai. Mas a epidemia do vírus animal surgiu logo depois. Ele voltou para casa porque seu pai havia enlouquecido. Os médicos o diagnosticaram com demência senil, mas ele sabe que seu pai não suportou a transição. Muitas pessoas se deixaram morrer na forma de depressão aguda, outras se dissociaram da realidade, outras simplesmente se mataram. Veja o cartaz Curtimento e Fu. 3 quilômetros. O Sr. Urami, o proprietário, é um japonês que detesta o mundo em geral e adora peles em particular.
Enquanto ele dirige pela estrada solitária, ele lentamente balança a cabeça porque ele não quer se lembrar, mas ele se lembra. Eu padre hablando de los libros que lo vigilam por la noche, eu padre acusando a los vecinos de ser asesinos a sueldo, eu padre bailando com su mujer muerta, eu padre perdido em el campo, em calzoncillos, cantando-lhe o hino nacional a um árbol, pai internado em um asilo, a venda da geladeira para pagar dívidas e não perder a casa, o olhar ausente do pai, ainda hoje, quando visita. Ele entra no curtume e sente um golpe no peito. É o cheiro de produtos químicos que interrompem o processo de degradação da pele. É um cheiro sufocante. Todos trabalham em completo silêncio. À primeira vista, parece quase transcendental, um silêncio zen, mas é por causa do Sr. Urami, que observa do alto do escritório. Ele não apenas espia e verifica os funcionários, ele tem câmeras em todos os lugares. Vá até os escritórios. Você nunca tem que esperar. Ele é invariavelmente recebido por 2 secretários japoneses que, sem perguntar se ele quer, lhe servem chá vermelho em uma xícara transparente. Lord Urami não olha para as pessoas. Ele mede. Ele sempre sorri e sente que quando o Sr. Urami olha para ele, ele está realmente calculando quantos metros de pele ele pode limpar-se ou abater, esfolar e desossar no local. O escritório é sóbrio, elegante, mas na parede está pendurada uma reprodução barata do Juízo Final de Michelangelo. Ele a viu muitas vezes, mas só nesse dia percebe que há um personagem segurando uma pele esfolada. Lord Urami observa, olha para seu rosto perplexo e, adivinhando seus pensamentos, diz-lhe que ele é um mártir, São Bartolomeu, que morreu esfolado, o que ele pensou ser um detalhe colorido. Ele balança a cabeça sem dizer uma palavra porque parece um detalhe desnecessário. Lord Urami fala, declama como se estivesse revelando uma série de verdades imensuráveis para um grande público. Seus lábios brilham com sua saliva, ele tem lábios de peixe ou sapo. Há alguma umidade e tecelagem. Há algo em guia em Lord Urami. Ele só consegue olhar em silêncio porque, em essência, é o mesmo discurso que ele repete para ele todas as vezes que o visita. Ele acha que Lord Urami precisa reafirmar a realidade com palavras, como se essas palavras criassem e sustentassem o mundo em que ele vive. Ele imagina isso em silêncio, enquanto lentamente as paredes do escritório começam a desaparecer, o chão se dissolve e as secretárias japonesas afundam no ar, evaporam. Ele vê tudo isso porque quer, mas é algo que nunca vai acontecer porque o Sr. Urami fala sobre números, sobre os novos produtos químicos e corantes que ele está testando. Sente falta da pele das vacas. Embora, ele esclarece, a pele humana seja mais macia da natureza porque seu grão é o menor. Ele pega o telefone e diz algo em japonês. Uma das secretárias entra com uma pasta enorme. Ele abre e mostra a ela diferentes tipos de peles. Ele os toca como se fossem objetos cerimoniais. Ele explica como evitar defeitos devido às feridas que são feitas no lote em trânsito, já que essa pele é mais delicada. Ele olha para a pasta. Esta é a primeira vez que é mostrado. Lord Urami se aproxima dela, mas ele não a toca. Lord Urami aponta um dedo para uma pele muito branca com marcas e diz a ele que é uma das peles mais valiosas, mas que ele teve que descartar uma grande porcentagem por causa das feridas profundas. Ele repete que só pode esconder feridas superficiais. Ele diz que montou aquela pasta especialmente para ele, para mostrá-lo aos que estão na geladeira e aos que estão no incubatório, para que tenham clareza sobre quais peles devem prestar mais atenção. Ele para e puxa uma folha de uma gaveta. Ele o entrega e diz que já enviou um novo desenho, mas que deve ser aperfeiçoado devido à importância do corte na hora da esfola, que um corte mal feito implica em metros de couro desperdiçado, que o corte tem que ser simétrico. Sr. Urami pega o telefone novamente. Uma secretária entra com um bule transparente. Ele gesticula e a secretária serve mais chá. Ele não quer beber, mas bebe. As palavras do Sr. Urami são medidas, harmoniosas. Eles constroem um mundo pequeno e controlado cheio de fissuras. Um mundo que pode ser fraturado com uma palavra imprópria. Discute a importância essencial do esfolador, se estiver mal calibrado pode rasgar a pele, que a pele fresca que sai da geladeira precisa de mais refrigeração para que a carne subsequente seja menos trabalhosa, da necessidade de os lotes serem bem hidratados para que a pele não fique ressecada, para evitar que quebre, que você tenha que conversar com os incubatórios sobre isso porque eles não respeitam a dieta hídrica, que a insensibilização tem que ser precisa porque, se eles os abaterem descuidadamente, isso fica depois na pele, que se torna difícil e é mais difícil de trabalhar porque, observa Lord Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido. Que a pele fresca que eles mandam da geladeira precisa de mais refrigeração para que o posterior desfoque seja menos trabalhoso, da necessidade de os lotes serem bem hidratados para que a pele não fique ressecada, para evitar que ela rache, que é necessário falar com os do incubatório disso porque eles não respeitam a dieta hídrica, que a insensibilização tem que ser precisa porque, se forem abatidos de forma descuidada, fica mais tarde na pele, que fica dura e é mais difícil de trabalhar. Porque, observa Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido. Que a pele fresca que eles mandam da geladeira precisa de mais refrigeração para que o posterior desfoque seja menos trabalhoso, da necessidade de os lotes serem bem hidratados para que a pele não fique ressecada, para evitar que ela rache, que é necessário falar com os do incubatório disso porque eles não respeitam a dieta hídrica, que a insensibilização tem que ser precisa porque, se forem abatidos de forma descuidada, fica mais tarde na pele, que fica dura e é mais difícil de trabalhar. Porque, observa Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido.
Da necessidade de os lotes estarem bem hidratados para que a pele não fique ressecada, para evitar que ela rache, que é preciso conversar com o incubatório sobre isso porque eles não respeitam a dieta hídrica, que a insensibilização tem que ser preciso porque, se forem abatidos de forma descuidada, fica mais tarde na pele, o que se torna mais duro e mais difícil de trabalhar porque, observa Lord Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido. Da necessidade de os lotes estarem bem hidratados para que a pele não fique ressecada, para evitar que ela rache, que é preciso conversar com o incubatório sobre isso porque eles não respeitam a dieta hídrica, que a insensibilização tem que ser preciso porque, se forem abatidos de forma descuidada, fica mais tarde na pele, o que se torna mais duro e mais difícil de trabalhar porque, observa Lord Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido. Isso é mais tarde perceptível na pele, que se torna difícil e mais difícil de trabalhar porque, observa Lord Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido. Isso é mais tarde perceptível na pele, que se torna difícil e mais difícil de trabalhar porque, observa Lord Urami, tudo se reflete na pele, o maior órgão do corpo. A frase é dita em um espanhol exageradamente pronunciado sem parar de sorrir. Com essa frase ele termina todos os seus discursos e depois faz um silêncio medido. Ele sabe que não precisa falar, apenas acenar com a cabeça, mas há palavras que atingem seu cérebro, acumulam, o violam. Eu gostaria de dizer atrocidade, inclemência, excesso, sadismo. Gostaria que essas palavras rasgassem o sorriso do Sr. Urami, perfurassem o silêncio regulado, comprimissem o ar até sufocar. Mas ele permanece sem palavras e sorri. Lord Urami nunca o acompanha até a saída, mas desta vez ele desce com ele. Antes de sair, eles ficam ao lado de um tanque de calagem. O Sr. Urami controla um funcionário que traz peles que ainda têm pelos. Devem ser de um incubatório, pensa ele, porque os da geladeira são entregues completamente descascados. Gestos do Sr. Urami. O gerente aparece e começa a gritar com o operador que está tirando pele fresca. Parece que você está fazendo isso errado. Para justificar a aparente ineficiência do funcionário, o gerente tenta explicar ao Sr. Urami que o rolo da máquina de carne quebrou e que eles não estão acostumados com a carne manual. Lord Urami o interrompe com outro gesto. O gerente faz uma reverência e sai. Então eles caminham para o tambor de bronzeamento. Lord Urami para e diz a ele que ele quer peles negras. Só isso, sem explicações. Ele mente para ela e diz que um lote está chegando em breve. Lord Urami acena com a cabeça e o cumprimenta. Toda vez que ele sai do prédio tem vontade de ficar para fumar um cigarro. Um funcionário sempre vem até ele e lhe conta coisas terríveis sobre o Sr. Urami. Rumores dizem que ele assassinou pessoas e as esfolou antes da transição, que as paredes de sua casa estão cobertas de pele humana, que ele tem pessoas em seu porão e que lhe dá grande prazer esfolá-las vivas. Ele não entende por que os funcionários lhe dizem essas coisas. Tudo é possível, ele pensa, mas a única coisa que ele sabe com certeza é que Lord Urami administra seus negócios com um reino de terror e que funciona. Saia do curtume e sinta alívio. Ele se pergunta mais uma vez por que se expõe a isso. E a resposta é sempre a mesma. Você sabe por que você faz este trabalho. Porque ele é o melhor e pagam-lhe como tal, porque não sabe fazer mais nada e porque a saúde do pai assim o exige. Às vezes é preciso carregar o peso do mundo. Capítulo 3. Eles trabalham com várias fazendas, mas ele inclui no circuito da carne aquelas que fornecem o maior número de cabeças. Antes trabalhavam com o incubatório Guerreiro Iraola, mas o produto perdia qualidade. Algumas cabeças dos lotes que eles governavam eram violentas, e quanto mais violentas, mais difícil de atordoar. Ele visitou o incubatório de Todvoldelig quando teve que realizar a primeira operação, mas é a primeira vez que o inclui no tour da carne. Antes de entrar, ele liga para a casa de repouso do pai. Ele é atendido por Nélida, uma mulher que lida com coisas que realmente não lhe interessam com uma paixão exagerada. Sua voz é elétrica, mas por baixo ele sente um cansaço que a corrói, a consome. Ela diz a ele que o pai está bem. Dom Armando o chama. Ele diz a ela que vai visitá-lo em breve, que já transferiu o dinheiro daquele mês. Nélida diz-lhe: querido, não te preocupes, querido, Dom Armando é estável, com as suas coisinhas, mais estável. Ele pergunta a ela se por petiscos ela quer dizer episódios. Ela diz a ele para não se preocupar, nada que não possa ser tratado. Ele desliga e fica no carro por alguns minutos. Procure o telefone da irmã dela. Ele vai chamá-la, mas se arrepende. Entrar no incubatório. Eu gringo, o proprietário, diz-lhe que o desculpe, que veio um alemão que quer comprar um grande lote, que ele tem que lhe mostrar a fazenda e explicar por que ele não entende nada, é novo no negócio, que ele se apaixonou de uma vez, que não teve tempo de avisá-la. Ele responde que não importa, que os acompanha. O gringo é desajeitado. Ele anda como se o ar estivesse espesso demais para ele. Não mede a magnitude de seu corpo. Ele colide com as pessoas, com as coisas. Transpirar. Muito. Quando conheceu, achou um erro trabalhar com aquele incubatório, mas o gringo é eficiente e é um dos poucos que já resolveu vários problemas com os lotes. Ele tem esse tipo de inteligência que não precisa de refinamento.
O gringo o apresenta ao alemão. Egmont Sacre. Eles se cumprimentam com um aperto de mão. Egmont não encontra seus olhos. Ele está com uma calça jeans que parece ter acabado de ser comprada e uma camisa muito limpa. Sapatos brancos. Ele parece deslocado com sua camisa passada e cabelos loiros grudados em seu crânio. Mas Egmont sabe. Ele não diz uma palavra, porque sabe, e aquelas roupas, que só seriam usadas por um estrangeiro que nunca pisou no campo, o ajudam a colocar a distância exata que ele precisa para planejar o negócio. O gringo pega o dispositivo de tradução automática. Ele conhece esses dispositivos, mas nunca teve a necessidade de usar um. Ele nunca pôde viajar. Ele percebe que é um modelo antigo, que tem apenas 3 ou 4 idiomas. O gringo fala com o aparelho que traduz tudo automaticamente para o alemão. Ele diz que vai lhe mostrar o canil, que eles vão começar com o garanhão. Egmont assente. Ele não mostra as mãos. Ele os tem nas costas. Eles andam por corredores com gaiolas cobertas. O gringo explica a Egmont que um incubatório é um grande armazém vivo de carne e levanta os braços como se estivesse dando a ele a chave do negócio. O alemão parece não entender. O gringo deixa de lado as definições pomposas e passa a explicar as coisas básicas, como manter as cabeças separadas, cada uma em sua gaiola, para evitar episódios de violência, ferir-se ou comer-se. O dispositivo traduz com uma voz feminina mecânica. Egmont assente. Ele não consegue parar de pensar na ironia. A carne que come carne. Abra a gaiola do garanhão. No chão a palha que parece fresca e 2 lixeiras de metal presas às barras. Um com água. O outro, que está vazio, é para a comida. O gringo fala com o aparelho e explica que ele criou aquele garanhão de um atalho, que ele é da primeira geração pura. O alemão olha para ele com curiosidade. Ele pega seu dispositivo de tradução. Um novo modelo. Ele pergunta qual seria a geração pura. O gringo explica que os PGPS são as cabeças nascidas e criadas em cativeiro e que não têm modificações genéticas nem recebem injeções para acelerar o crescimento. O alemão parece entender e não comenta. O gringo continua com o acima, que parece interessá-lo mais, e explica que os garanhões são comprados por sua qualidade genética. Que ele o chama de garanhão-garanhão, mas tecnicamente não é porque serve às fêmeas, ele as monta. Mas ele diz a ela que o chama de atalho porque detecta as fêmeas que estão prontas para serem fertilizadas. Os restantes garanhões destinam-se a encher as latas de sêmen onde o recolhem para inseminação artificial. O dispositivo traduz. Egmont quer entrar na jaula, mas para antes. O garanhão se move, olha para ele e o alemão dá um passo para trás. O gringo não percebe o desconforto do alemão. Continue falando. Diz que compra os garanhões em função da conversão alimentar e da qualidade da musculatura, mas que não comprou o seu orgulho, criou-o, esclarece pela segunda vez. Ele explica que a inseminação artificial é essencial para evitar doenças e que permite a produção de lotes mais homogêneos para geladeiras, entre muitos benefícios. O gringo pisca para o alemão e conclui, só vale a pena o investimento se manusear mais de 100 cabeças, porque a manutenção e o pessoal especializado são caros. O alemão fala com o aparelho e pergunta para que eles usam garanhão, então, que não são porcos ou cavalos, eles são humanos e por que o garanhão os monta, que ele não deveria, que é anti-higiênico. A voz que traduz é a de um homem. Uma voz que parece mais natural. O gringo riu um pouco desconfortável. Ninguém os chama de humanos, nem aqui, nem onde é proibido. Não, claro, eles não são porcos, embora geneticamente sejam muito semelhantes, mas não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Que não deveria, que é anti-higiênico. A voz que traduz é a de um homem. Uma voz que parece mais natural. O gringo riu um pouco desconfortável. Ninguém os chama de humanos, nem aqui, nem onde é proibido. Não, claro, eles não são porcos, embora geneticamente sejam muito semelhantes, mas não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Que não deveria, que é anti-higiênico. A voz que traduz é a de um homem. Uma voz que parece mais natural. O gringo riu um pouco desconfortável. Ninguém os chama de humanos, nem aqui, nem onde é proibido. Não, claro, eles não são porcos, embora geneticamente sejam muito semelhantes, mas não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Uma voz que parece mais natural. O gringo riu um pouco desconfortável.
Ninguém os chama de humanos, nem aqui, nem onde é proibido. Não, claro, eles não são porcos, embora geneticamente sejam muito semelhantes, mas não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Uma voz que parece mais natural. O gringo riu um pouco desconfortável. Ninguém os chama de humanos, nem aqui, nem onde é proibido. Não, claro, eles não são porcos, embora geneticamente sejam muito semelhantes, mas não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Mas eles não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Mas eles não têm o vírus. Há um silêncio. A voz da máquina se quebra. O gringo revisa. Ele bate um pouco e a máquina liga. Este macho tem a capacidade de detectar meus ciúmes silenciosos e os deixa ótimos. Percebemos que se o garanhão as monta, as fêmeas têm uma melhor disposição para a inseminação. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Mas ela fez vasectomia para não me engravidar porque tem que ter controle genético. Além disso, é constantemente verificado. Ele está limpo e vacinado. Vê como o lugar se enche das palavras ditas pelo gringo. São palavras leves, sem peso. São palavras que se misturam com as outras, o incompreensível, com a mecânica, dita por uma voz artificial, uma voz que não sabe que todas aquelas palavras podem cobri-la, até sufocá-la. O alemão olha para o garanhão em silêncio. Parece que no olhar há inveja ou admiração. Ele ri e diz, que vida boa ele leva. A máquina traduz. O gringo olha para ele surpreso e ri para esconder o misto de irritação e nojo. Ele vê como surgem as perguntas que ficam presas no cérebro do gringo, como ele consegue se comparar a uma cabeça. Como você pode desejar ser isso, um animal? Após um longo e incômodo silêncio, o gringo responde, por pouco tempo, quando não servir mais, o garanhão também vai para a geladeira. O gringo fica falando como se não pudesse fazer mais nada, está nervoso. Ele observa enquanto gotas de suor escorrem de sua testa, parando, apenas um pouco, nas cavidades de seu rosto. Egmont pergunta se eles falam. Ele diz que é atingido por tanto silêncio. E o gringo responde que desde pequenos estão isolados em incubadoras e depois em jaulas. Que retirem suas cordas vocais e assim possam controlá-las mais. Ninguém quer que eles falem porque a carne não fala. Eles se comunicam, mas com uma linguagem elementar. Sabe-se se são frios, quentes, essas coisas básicas. O garanhão coça um testículo. Na testa tem marcado com ferro quente um T1 entrelaçados. Está nu, assim como todas as cabeças em todas as incubadoras. Ele tem um olhar turvo, como se a loucura espreita por trás da impossibilidade de pronunciar palavras. Ano que vem vou apresentá-lo na sociedade rural, diz o gringo em tom triunfante e ri com um barulho semelhante ao de um rato arranhando uma parede. Egmont olha para ele sem entender e o gringo explica que a sociedade rural premia as melhores cabeças, das raças mais puras. Eles andam pelas gaiolas. Ele calcula que haverá mais de 200 naquele galpão. Não é o único galpão. E o gringo se aproxima dele e coloca a mão em seu ombro. A mão é pesada. Ele sente o calor, o suor daquela mão que começa a molhar sua camisa. O gringo lhe diz em voz baixa, Iel, me escute, vou te enviar o novo lote semana que vem. Carne premium, exportação. Alguns vão. Ele sente a respiração irregular perto de sua orelha. No mês passado você nos enviou um lote com 2 pessoas doentes. A bromatologia não autorizou a embalagem. Nós os jogamos para os catadores. Krieg mandou avisar que se acontecer de novo ele vai para outro incubatório. O gringo assente. Termino com o alemão e falamos bem. Ele os leva para o escritório. Não há secretárias japonesas nem chá vermelho aqui, ele pensa. Há pouco espaço e paredes de aglomerado. Ele lhe entrega um panfleto e diz a ela para lê-lo. Ele explica a Egmont que está exportando sangue de um lote especial de fêmeas grávidas. Ele esclarece que este sangue tem propriedades especiais. Ele lê em grandes letras vermelhas que o procedimento reduz o número de horas improdutivas da mercadoria. Pense, mercadoria, outra palavra que escurece o mundo. O gringo continua falando.
Esclarece que os usos do sangue de mulheres grávidas são infinitos. Que antes o negócio não era explorado porque era ilegal. Que lhe paguem fortunas porque as de quem tira sangue, invariavelmente, acabam abortando porque ficam anêmicas. A máquina traduz. As palavras caem sobre a mesa com um peso desconcertante. Eu gringo diz a Egmont que vale a pena investir nesse negócio. Ele não a responde. Nem o alemão. O gringo enxuga a testa com a manga da camisa. Eles saem do escritório. Eles passam pela área onde estão as leiteiras. Eles têm máquinas que chupam seus úberes, como o gringo os chama. O leite que sai desses úberes é de primeira classe, ele diz à máquina e oferece um copo a eles enquanto esclarece, ordenhado na hora. Egmont prova isso. Ele nega com a cabeça. Eu gringo diz-lhes que são baratos e que têm um prazo de validade curto, que se estressam rapidamente e que, quando são inúteis, a carne deve ser enviada para a geladeira que fornece fast food para obter um pouco mais de lucro. O alemão acena com a cabeça e diz ser samakafta. A máquina traduz muito saboroso enquanto caminham para a saída, passam pelo galpão das gestantes. Alguns estão em gaiolas e outros estão deitados em mesas, sem braços ou pernas. Ele desvia o olhar. Ele sabe que em muitos incubatórios aqueles que matam fetos são desqualificados batendo a barriga nas grades, parando de comer, fazendo o que for preciso para que aquele bebê não nasça e morra na geladeira. Como se eles soubessem, ele pensa. Eu gringo acelera o passo e explica as coisas a Egmont, que não consegue ver as grávidas nas mesas. Na sala ao lado estão as crianças nas incubadoras. O alemão encara as máquinas. Tirar fotos. Eu gringo se aproxima dele. Ele sente o cheiro pegajoso daquele corpo que transpira algo doente. O que você me contou sobre bromatologia me preocupa. Amanhã ligarei novamente para os especialistas para que eles possam verificar e se você conseguir um descartado, me ligue e eu dou desconto. Os especialistas, ele pensa, estudaram medicina, mas quando se dedicam a checar os lotes nos incubatórios, ninguém os chama de médicos. Outra coisa, gringo, não me poupe mais em caminhões de trânsito. No outro dia recebi 2 meio mortos. O gringo assente. Ninguém quer que eles se sentem na primeira classe, mas não os empilhe em cima de mim como sacos de farinha porque eles desmaiam, batem a cabeça e, se morrerem, quem paga? Além disso, eles se machucam e os curtumes pagam menos pelo couro. O chefe também está descontente com isso. Ele lhe dá a pasta de Lord Urami. Tenha cuidado especial com peles mais claras. Vou deixar esta pasta com as amostras por algumas semanas para que você defina bem os valores, e dê um tratamento especial aos mais caros. O gringo fica vermelho. Eu tomo nota, isso não vai acontecer novamente. Um caminhão quebrou e, para obedecer, empilhei-os um pouco mais do que o normal. Eles andam por outro galpão. Eu gringo abre uma das jaulas. Retira uma fêmea que tem uma corda em volta do pescoço. Ele abre a boca. Parece que ele está com frio. Tremer. Olhe para esses dentes. Totalmente saudável. Ele levanta os braços dela e abre as pernas. Egmont se aproxima para olhar para ela. O gringo fala com a máquina, é preciso investir em vacinas e remédios para mantê-los saudáveis. Muitos antibióticos. Todas as minhas cabeças estão com os papéis em dia e em ordem. O alemão olha para ela com concentração. Ele se vira, se agacha, olha para os pés dela, abre os dedos. Ele fala ao aparelho que traduz, este é um da geração purificada? O gringo reprime um sorriso. Não, isso não é da geração pura. Este foi geneticamente modificado para crescer muito mais rápido e é complementado com alimentos especiais e injeções. Mas isso muda o seu gosto? São muito gostosos. Claro, os PGPS são carnes de alta qualidade, mas a qualidade deles é excelente. Eu gringo pega um dispositivo que parece um tubo. Ele os conhece. Eles os usam na geladeira. Ele coloca a ponta do dispositivo no braço da fêmea. Ele aperta um botão e a fêmea abre a boca com um gesto de dor. Ele tinha uma ferida milimétrica no braço, mas sangra. Eu gringo gesticula para um funcionário que vem curá-la. Ele abre o tubo e dentro está um pedaço de carne do braço da fêmea. É alongado, muito pequeno, não maior que meio dedo. Ele o entrega ao alemão e diz para ele experimentar. O alemão hesita. Mas depois de alguns segundos ele tenta sorrir. Muito gostoso, não é? É um bloco sólido de proteína também, diz o gringo para a máquina que traduz. O alemão assente. Eu gringo se aproxima dele e diz em voz baixa, é carne de primeira, tejo. Se você me mandar um com carne dura, posso esconder de você com o patrão, que sabe que os atordoantes podem estragar o golpe, mas a bromatologia não brinca com isso. Claro que sim. Com os porcos e as vacas aceitaram suborno, mas hoje, esqueça. Todo mundo ficou paranoico com o vírus, entendeu? Eles denunciam você e fecham sua geladeira. O gringo assente. Pegue a corda e coloque a fêmea na gaiola. A fêmea perde o equilíbrio e cai na palha. Há um cheiro de assado. Eles vão para a área de descanso dos peões. Eles estão fazendo uma costela cruzada. O gringo explica a Egmont que começaram a preparar as costelas às 8 da manhã para que a carne derreta na boca, mas que, além disso, os meninos estão prestes a comer uma criança. Esclarece, é a carne mais tenra que existe, pouca, porque não pesa o mesmo que um boi. Estamos comemorando que aquele era pai. Você quer um sanduíche? O alemão assente. Ele diz que não. Todos o olham surpresos. Ninguém rejeita essa carne, como ela pode custar um mês de salário.
Eu gringo não diz nada porque sabe que suas vendas dependem do número de cabeças que decide comprar dele. Um dos peões corta um pedaço de carne de bebê e prepara 2 sanduíches. Ele adiciona um molho picante, cor vermelho alaranjada. Eles chegam a um galpão menor. Eu gringo abre outra jaula. Ele gesticula para que eles saiam. Ele diz à máquina, comecei a criar obesos. Eu os alimento demais e depois os vendo para uma geladeira especializada em trabalhar com gordura. Eles fazem tudo para você, até biscoitos gourmet. O alemão se afasta um pouco para comer o sanduíche. Ele faz isso inclinado. Ele não quer que suas roupas fiquem sujas. O molho cai muito perto dos chinelos. Eu gringo se aproxima para lhe dar um lenço, mas Egmont gesticula que está bem, que o sanduíche está delicioso. Ele fica de pé, comendo. Gringo, preciso de pele negra. Neste momento estou negociando para me trazer um lote da África. Você não é o primeiro a me perguntar. Vou confirmar o número de caras depois. Parece que um estilista famoso lançou uma coleção com couro preto e para o próximo inverno ela explode. Ele quer ir. Você precisa parar de ouvir a voz do gringo. Você precisa parar de ver as palavras se acumularem no ar. Eles passam por um novo galpão branco que ele não tinha visto quando entrou. Eu gringo aponta e diz à máquina que está investindo em outro negócio, que vai arrecadar alguns para transplantes de órgãos. Egmont aproxima-se interessado. Eu gringo dá uma mordida no sanduíche com a boca cheia de carne e explica, finalmente aprovaram a lei. Eu preciso de mais permissões e controles, mas é mais eficiente. Mais um bom negócio para investir. Ele diz adeus. Ele não está interessado em ouvir mais. O alemão está prestes a apertar sua mão, mas a afasta ao ver que está manchada pelo óleo do sanduíche. Ele se desculpa com um gesto e sussurra em Tildigum. Sorriso. A máquina não traduz. O molho de laranja escorre lentamente do canto de seu lábio e começa a pingar em seus tênis brancos. Capítulo 4. Ele acorda cedo porque tem que ir ao açougue. A mulher dele ainda está na casa da mãe. Ele entra em uma sala vazia com apenas um berço no centro. Ele toca a madeira do berço, que é branca. Na cabeceira há um desenho de um urso e um pato abraçados. Eles estão cercados por esquilos e borboletas e árvores e um sol sorridente. Não há nuvens, nem humanos. Aquele tinha sido seu berço e era o berço de seu filho. Eles não vendem mais produtos com animais fofos e inocentes. Eles foram substituídos por barcos, florzinhas, fadas, duendes. Ele sabe que precisa tirá-la de lá, sabe que precisa destruí-la e queimá-la antes que sua esposa retorne. Mas não pode. Ele está tomando mate quando ouve a buzina de um caminhão na entrada de sua casa. Ele olha pela janela e vê as letras vermelhas a todo Voldelig. Sua casa é relativamente isolada. Os vizinhos mais próximos moram a 2 quilômetros de distância. Para chegar à casa é preciso abrir o portão, que ele achava que tinha deixado trancado, e caminhar pelo caminho ladeado de eucaliptos. Ele fica surpreso por não ter ouvido o motor do caminhão ou visto a nuvem de sujeira. Eu costumava ter cachorros que corriam para os carros e latiam. A ausência dos animais deixou um silêncio opressivo e mudo. Ao ouvir a buzina ele larga o mate assustado e queima. Alguém aplaude e chama seu nome. Bom. Senhor Iel? Olá, sim, sou eu. Vou te trazer um presente do gringo, me assinar? Ele assina sem pensar no que está assinando. O homem entrega um envelope e depois vai para o caminhão. Ele abre a porta dos fundos, entretira uma fêmea. O que é isso? Uma PGP feminina. Leve-a embora, sim? Agora. O homem fica ali sem saber o que fazer. Ela olha para ele perplexa. Ninguém é capaz de recusar tal presente. Com a venda dessa fêmea pode-se acumular uma pequena fortuna. O homem puxa a corda no pescoço da mulher porque não sabe o que fazer. A fêmea se move submissamente. Não posso. Se eu a levar de volta, o gringo me corta. Ele ajusta a corda e lhe dá a outra ponta. Como não consegue agarrá-la, o homem joga a corda no chão, dá alguns passos rápidos, sobe no caminhão e vai embora. Capítulo 5. Gringo, o que você me mandou? Um presente. Eu os mato, eu não os crio, você entende? Você tem por alguns dias e depois vamos comer um assado. Não tenho tempo, nem desejo, nem meios de tê-la por alguns dias. Amanhã enviarei os meninos para sacrificá-la. Se eu quiser sacrificá-la, eu mesmo faço isso. Problema resolvido. Enviei-lhe todos os papéis, caso queira vendê-lo. Ela está saudável, com todas as vacinas em dia. Você também pode atravessá-lo. Ela está na idade reprodutiva certa. Mas, o mais importante, é um PGP. Ele não a responde. O gringo diz que a fêmea é um luxo, repete que os genes dela estão limpos, como se não soubesse. Ele esclarece que é a partir de um jogo que ele vem alimentando com alimentos à base de amêndoas há mais de um ano. É para um cliente exigente que me pede para cultivar carne personalizada para ele. Ele explica que levanta um pouco mais para ele caso morram antes da hora. Ele o cumprimenta, mas primeiro esclarece que o presente é para ele ver o quanto valoriza fazer negócios com o frigorífico Krieg.
Sim, obrigado. Ele corta com raiva porque em seu cérebro ele está insultando o gringo e seu presente como presente. Ele se senta e olha a hora. É tarde. Ele sai e desamarra a fêmea da árvore onde a havia deixado. A fêmea não conseguiu remover a corda do pescoço. Claro, ele pensa, ele não sabe que pode arrancar isso dela. Ao se aproximar, ele começa a tremer. Olhe para o chão. Ele urina. Ele a leva para o galpão e a amarra na porta de um caminhão quebrado e enferrujado. Ele entra em casa e pensa o que pode deixar para ele comer. O gringo não mandou comida balanceada, só mandou um problema. Abra a geladeira. 1 limão. 3 cervejas. 2 tomates. Meio pepino. E algo em uma panela que sobrou de algum dia. Ele cheira e considera que está bem. É arroz branco. Ela lhe traz uma tigela de água e em outro arroz frio. Ele fecha a porta do galpão com o cadeado e sai. Capítulo 6. A parte mais difícil da jornada da carne é ir ao açougue porque você tem que ir à cidade, porque você tem que ver Spanel, porque o calor do cimento não deixa você respirar, porque você tem que respeitar o toque de recolher, porque os prédios e as praças e as ruas o lembram que antes havia mais gente, muito mais. Antes da transição, os açougues eram administrados por funcionários mal pagos que, muitas vezes, eram obrigados por seus patrões a adulterar a carne para vendê-la apodrecida. Como lhe disse quando trabalhava na geladeira do pai, o que vendemos está morto, está apodrecendo e parece que as pessoas não querem aceitar. Entre chimarrão e chimarrão, o funcionário contou-lhe os segredos para adulterar a carne e torná-la fresca, para que não se sentisse o mau cheiro. Para a carne embalada usamos monóxido de carbono, para a da vitrine muito fria, lixívia, bicarbonato de sódio, vinagre e condimentos, muita pimenta. As pessoas sempre confessavam coisas para ele. Ele acha que é porque sabe ouvir e não está interessado em falar de si mesmo. O funcionário contou que seu patrão, para compensar, comprou carne apreendida pela bromatologia, algum gado com vermes e ele teve que trabalhar e depois colocar à venda. Ele explicou que trabalhar com ele significava deixá-lo na geladeira por muito tempo para que o frio tirasse o cheiro. Que ele foi obrigado a vender carne doente, com manchas amarelas que ele teve que remover. O funcionário queria sair, conseguir um emprego na geladeira Euciprés, que tinha uma reputação tão boa, disse ele, que só queria um emprego honesto para sustentar sua família. Explicou que não suportava o cheiro de alvejante, que o cheiro de frango podre o fazia vomitar, que nunca se sentirá tão doente e miserável. Que ele não podia olhar nos olhos as mulheres humildes que lhe pediam a carne mais barata para que ele foi obrigado a vender carne doente, com manchas amarelas que ele teve que remover. O funcionário queria sair, conseguir um emprego na geladeira Euciprés, que tinha uma reputação tão boa, disse ele, que só queria um emprego honesto para sustentar sua família. Explicou que não suportava o cheiro de alvejante, que o cheiro de frango podre o fazia vomitar, que nunca se sentirá tão doente e miserável. Que ele não podia olhar nos olhos as mulheres humildes que lhe pediam a carne mais barata para que ele foi obrigado a vender carne doente, com manchas amarelas que ele teve que remover. O funcionário queria sair, conseguir um emprego na geladeira Euciprés, que tinha uma reputação tão boa, disse ele, que só queria um emprego honesto para sustentar sua família. Explicou que não suportava o cheiro de alvejante, que o cheiro de frango podre o fazia vomitar, que nunca se sentirá tão doente e miserável. Que ele não podia olhar nos olhos as mulheres humildes que lhe pediam a carne mais barata para ele nunca se sentiu tão doente e miserável. Que ele não podia olhar nos olhos as mulheres humildes que lhe pediam a carne mais barata para ele nunca se sentiu tão doente e miserável. Que ele não podia olhar nos olhos as mulheres humildes que lhe pediam a carne mais barata para fazer milanesas para seus filhos. Que se o dono não estivesse lá ele daria a carne mais fresca, mas se estivesse teria que dar a podre e então não conseguia dormir por causa da culpa. Esse trabalho o consumia pouco a pouco. Quando informou, o pai decidiu não mandar mais carne para aquele açougue e contratou um empregado. Seu pai é uma pessoa de integridade, é por isso que ele é louco. Ele entra no carro. Ele suspira, mas imediatamente pensa que vai ver Spanel e sorri, embora vê-la seja sempre complexo. Enquanto ele dirige, uma imagem pisca em seu cérebro. É a fêmea de seu galpão. O que ele vai fazer? Ele vai ter comida suficiente? Ele vai estar com frio? Insulte o gringo mentalmente. Alcance o açougue Spanel. Saia do carro. As calçadas da cidade estão mais limpas, pois não há cães. E mais vazio. Na cidade tudo é extremo. Voraz. Com a transição, os açougues fecharam e só mais tarde, com a legitimação do canibalismo, alguns reabriram. Mas são exclusivos e administrados por proprietários que exigem extrema qualidade. São poucos os que conseguem ter 2 açougues, nesse caso é atendido por um familiar ou alguém de muita confiança. A carne especial dos açougues não é acessível e é por isso que surgiu um mercado clandestino onde se vende carne mais barata porque não precisa de controles ou vacinas e porque é carne fácil, carne com nome e sobrenome. Isso é o que eles chamam de carne legal, que é obtida e produzida após o toque de recolher. Mas também é carne que nunca será geneticamente modificada e controlada para ser mais macia, mais rica e mais viciante. Spanel foi uma das primeiras a reabrir seu açougue. Ele sabe que Spanel é indiferente ao mundo. Ele só sabe cortar carne e o faz com a frieza de um cirurgião. A energia viscosa, o ar frio onde os cheiros ficam suspensos, os azulejos brancos que buscam ratificar a higiene, o avental manchado de sangue, tudo isso não lhe importa. Para Spanel, tocar, cortar, triturar, processar, desossar, cortar o que já foi respirado é uma tarefa automática, mas que exige precisão.
É uma paixão contida e calculada. Com a carne especial, foi preciso se adaptar a novos cortes, novas medidas e pesos, novos sabores. Spanel foi a primeira e a mais rápida porque manuseava a carne com um distanciamento arrepiante. No início, ele tinha poucos clientes, eram as empregadas dos ricos. A Spanel tinha visão de negócios e instalou o primeiro açougue do bairro de maior poder aquisitivo. As empregadas agarravam um pedaço de carne com nojo e confusão e sempre deixavam claro que o patrão ou a senhora os havia mandado, como se fosse necessário. Ela olhava para eles com um sorriso tenso mais compreensivo e as empregadas sempre voltavam para mais e mais confiantes, até que pararam de explicar. Com o tempo, os clientes começaram a ser mais frequentes. Deu a todos paz de espírito de ser cuidado por uma mulher. O que ninguém sabe é o que aquela mulher pensa. Mas ele sabe. Ele a conhece bem porque ela também trabalhava na geladeira do pai. Spanel diz frases estranhas para ele enquanto fuma. Ele gostaria que a visita durasse o mínimo possível por causa do desconforto gerado pela intensidade congelada de Spanel. Spanel guarda, sempre o guarda, como fez quando começou a trabalhar na geladeira do pai e o levou para a sala de corte, quando todos foram embora. Ele acredita que ela não tem com quem conversar, ninguém para dizer o que ela pensa. Ele também imagina que Spanel estaria disposta a se deitar na mesa de corte novamente e que ela seria tão eficiente e despojada quanto era quando ele ainda não era homem. Ou não, agora ela estaria vulnerável e frágil, abrindo os olhos para que ele pudesse entrar, ali, atrás do frio. Ele tem um assistente que ele nunca ouviu dizer uma palavra. É ele quem faz o trabalho pesado, quem carrega o gado para a câmara fria e quem limpa o local. Ele tem a aparência de um cão, de lealdade incondicional e ferocidade contida. Ela não sabe o nome dele, Spanel nunca fala com ele, e quando ele a visita, o cão de caça geralmente raramente aparece. Quando Spanel abriu o açougue, ele imitou os cortes tradicionais de carne bovina para que a mudança não fosse tão abrupta. Entrou e parecia que estava em um açougue de outrora. Ao longo do tempo, sofreu uma mutação gradual, mais persistente. Primeiro foram as mãos embaladas ao lado, escondidas entre o provençal milanês, o rabo de garupa e rins. O recipiente tinha o rótulo especial da carne, e, em uma seção, o esclarecimento da extremidade superior, evitando estrategicamente colocar a palavra mão. Com o tempo, ele acrescentou pés embalados apresentados em um colchão de alface etiquetado como extremidade inferior e, posteriormente, uma bandeja com línguas, pênis, narizes, testículos com uma placa que dizia Spanel Delícias. Em pouco tempo, e com base nos cortes dos porcos, as pessoas começaram a chamar os membros superiores de mãozinhas e as pernas. Com essa permissão e com aqueles diminutivos que anulavam o horror, a indústria os catalogou dessa forma. Hoje ele já vende espetinhos de orelha e dedo que ele chama de espetinhos mistos. Vender licor com globos oculares. Língua ao vinagrete. Ela o leva para uma sala atrás do açougue, onde há uma mesa de madeira e 2 cadeiras. Eles estão cercados por geladeiras onde ele guarda as meias carcaças que ele tira da câmara fria para cortar e depois vender. O torso humano é chamado de reis. A possibilidade de chamá-lo de meio-tronco não é considerada. Nas geladeiras também há braços e pernas. Ele pede que ela se sente e lhe serve uma taça de vinho pateiro. Ele bebe porque precisa do vinho para poder olhá-la nos olhos, então ele não se lembra de como ela o empurrou sobre a mesa que normalmente estava cheia de vísceras de vaca, mas agora estava tão limpa quanto uma mesa de cirurgia. Baixou as calças sem dizer uma palavra. Como ela levantou o avental, ainda manchado de sangue, subiu na mesa onde ele já estava deitado nu e sentou-se com cuidado, segurando os ganchos por onde transportavam as vacas. Não é que ele ache Spanel perigosa, ou louca, ou que a imagine nua, porque nunca a viu nua, ou que conheceu pouquíssimas açougueiros e todos eles são herméticos, impossíveis de decifrar. Ele também precisa do vinho para poder ouvi-la com calma porque as palavras de Spanel ficam em seu cérebro. São palavras frias e afiadas, como quando ela disse não para ele e agarrou seus braços e o segurou com força sobre a mesa quando ele tentou tocá-la, tirar seu avental, acariciar seus cabelos. Ou quando ele tentou se aproximar dela no dia seguinte e ela apenas disse adeus, sem explicação e sem um beijo de despedida. Mais tarde ele descobriu que havia herdado uma pequena fortuna e com isso comprou o açougue. Ela assina os papéis que ele traz para certificar sua conformidade com a Krieg Meat Processing Facility e confirmar que ela não adultera a carne. São formalidades porque se sabe que ninguém o adultera, não agora, não com a carne especial. Assine e beba vinho. São 10 da manhã. Spanel oferece-lhe um cigarro. Ele liga. Enquanto eles fumam, ele diz a ela, não entendo por que achamos o sorriso de uma pessoa atraente. Com o sorriso mostra-se o esqueleto. Ele percebe que nunca viu sorrir, nem mesmo quando ela agarrou os ganchos e levantou o rosto e gritou de alegria. Foi um único grito, um grito escuro e bestial. Sei que quando eu morrer alguém vai vender a minha carne no mercado clandestino, um desses parentes distantes e horríveis que tenho. É por isso que eu fumo e bebo, para que o gosto da minha carne seja amargo e ninguém goste da minha morte. Ela dá uma tragada curta e diz, hoje eu sou o açougueiro, amanhã eu posso ser o gado. Ele toma um gole rápido e diz a ela que não entende, que ela tem dinheiro, que poderia garantir sua morte como tantos fazem. Ela olha para ele com algo que lembra a pena, ninguém tem nada seguro. Apenas deixe-os-me comer, vou causar uma indigestão terrível. Ele abre a boca, sem mostrar os dentes, e há um som gutural, um som que poderia ser uma risada, mas não é. Estou cercado de morte, o dia todo, a todas as horas, e aponta para o gado nos frigoríficos. Tudo indica que o meu destino vai ser este, então por que você não desiste? Por que você não vende o açougue e faz outra coisa? Ele olha para ele e dá uma longa tragada. Leva tempo para responder, como se a resposta fosse óbvia e não precisasse de palavras. Ele sopra a fumaça devagar e lhe diz, quem sabe um dia eu venda suas costelas por um bom preço.
Mas primeiro eu tentaria um. Ele pega mais vinho e responde, é melhor, eu devo estar delicioso. E ele sorri, mostrando-lhe todo o esqueleto. Ela olha para ele com olhos frios. Ele sabe que você quer dizer isso. Ele também sabe que esse diálogo é proibido, que essas palavras podem trazer grandes problemas. Mas ele precisa de alguém para dizer o que ninguém diz. A campainha da porta do açougue toca. Um cliente. Spanel se levanta para atender. O cão aparece. Sem olhar para ele, ela pega meio bife da geladeira e leva para uma sala refrigerada com porta de vidro. Ele pode ver tudo o que o cão faz. Pendure a meia carne para que a carne não fique contaminada. Ele arranca as marcas de aprovação da onça e começa a cortar a carne. Faça um corte fino nas costelas para obter um bom bife. Ele não sabe mais os cortes de cor como antes. Durante a adaptação, muitos nomes foram retirados dos cortes bovinos e misturados com os dos cortes suínos. Novos nomencladores foram elaborados e novos pratos foram desenhados com os cortes de carnes especiais. Estas placas nunca são expostas ao público. O cão pega a serra e corta o pescoço. Spanel entreserve mais vinho. Ele se senta e diz a ela que as pessoas estão pedindo cérebros novamente, que um médico havia confirmado que comer cérebros causava não sei que doença, uma com um nome composto, mas agora parece que outro grupo de médicos e várias universidades confirmaram que não. Ela sabe que sim, aquela massa viscosa não pode ser boa se não estiver dentro de uma cabeça. Mas ele vai comprá-los e vai cortá-los em fatias. É uma tarefa difícil, ele diz a ela, porque eles escorregam facilmente. Ele pergunta se a ordem da semana pode ser encomendada a ele. Não espere que ele responda. Ele pega uma caneta e começa a escrever. Ele não esclarece que pode enviar o pedido virtualmente. Ela gosta de ver como Spanel escreve em silêncio, concentrado, sério. Ele encara enquanto ela preenche o pedido com uma caligrafia apertada. Spanel tem uma beleza presa. Incomoda-o porque há algo feminino sob uma aura bestial que ele tem o cuidado de mostrar. Há algo admirável nesse distanciamento artificial. Há algo nela que ele gostaria de quebrar.